Olá, tudo bem? Eu vou responder um comentário da nossa irmã, que ela acabou de fazer na lista de transmissão, pedindo para eu comentar, para me passar meu entendimento. Não é aula, não é nada. O entendimento a respeito de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu acho que foi isso que ela passou. Então eu vou ler para você esses versículos aqui e vou passar o meu entendimento. É o que eu falo sempre, eu não sou professor, não sou mestre, não sou pregador, não sou nada. O que eu sou no Espírito é o seu irmão. E nós temos um Pai comum, que é o Criador de todas as coisas. Ele é Pai do nosso Espírito. Tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. No texto da NAA, tá aqui, ó. NAA, e do outro lado eu tenho a King James Fiel. Deixei dois aqui, ó. Tá aqui, tá e aqui. Ora, ou a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu te falar. Eu jamais usarei de soberba, de orgulho para falar que isso daqui é para mim. Não. Eu, na carne, sou transgressor. Se eu olhar no espelho, vou ver inúmeros defeitos. Eu talvez não estou praticando obras, não estou praticando as transgressões de outras pessoas. Eu não vou falar aqui, para não parecer discriminação. Mas eu sou transgressor, eu sou eu sou imperfeito na natureza carnal, eu sou tudo. Porém, eu não consigo entender os escritos bíblicos igualmente um religioso. Não consigo. Eu não consigo entender o porquê que um religioso não entende do jeito que a gente entende. Agora, se isso é mente de Cristo, eu não sei. Eu falo para você hoje, os 66 livros da Bíblia, eu posso abrir em qualquer lugar da Bíblia, qualquer parte. A não ser nessas histórias, né, nesses negócios de juízes, essas coisas. Mas se tratando de lei, da graça e do Evangelho eterno, você vê, eu tenho esse entendimento, eu consigo entender. Perfeitamente? Claro que não. Mas aos pouquinhos, paulatinamente, degrau em degrau, o Deus que é Espírito e habita em meu espírito, e eu confesso isso, ele vem dando esse entendimento. Então a pessoa ela só consegue entender, esse é o meu modo de entender, a pessoa ela só consegue entender espiritualmente os escritos bíblicos se a mente dela estiver sendo espiritual. Se a mente dela for uma mente religiosa, ela vai entender a Bíblia de uma forma literal. Ela vai acreditar em dragão, em serpente, ela vai acreditar que o que purifica o corpo dela é a água de uma piscina. O religioso, ele entende a Bíblia literalmente. Por quê? Se o próprio Deus, Paulo falou, se o próprio Deus cegou o entendimento dos judeus, e dentro dessas religiões, eles vivem exatamente o que os judeus viviam antes da cruz, então eles são carnais. Eles estão cegos pelo próprio Deus. Eles acreditam que essas manifestações são de pombagira, de demônio. Nós sabemos que é o espírito do engano. Da mesma forma que Saul era perturbado pelo espírito enviado por Deus, da mesma forma que o anjo destruidor matou os primogênitos, e assim por diante. Da mesma forma que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. É por esse motivo que Deus envia a operação do erro, o espírito do engano. Então, eu acredito que por nós não sermos religiosos, por nós estamos confessando o Evangelho eterno, a nossa mente, ela é uma mente espiritual. Quando sai fora da Bíblia, eu não bebo
Mas se eu for no baile do Alalau e beber, eu estarei com a minha mente carnal ativada, não a espiritual. Se eu entrar para dentro de uma religião e começar em nome de Jesus, praticando um nome que não existe mais, um nome, uma ordenança que foi dada aos discípulos. Jesus falou que os discípulos que pedissem o nome dele. Se eu começar a praticar obras de Moisés, sendo que o fim da lei foi Cristo, então eu estarei dentro de um templo religioso, onde Deus não habita e nunca habitou. Eu estarei debaixo de uma maldição, estarei numa trevas, e a minha mente não será uma mente espiritual, a minha mente será uma mente carnal. Aí entra nisso aqui. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aí nós estamos falando as coisas espirituais, porque o Apocalipse é um livro totalmente espiritual. No literal você não entende bulufas do livro do Apocalipse. Aí você, com uma mente espiritual, você vai discernindo versículo a versículo do Apocalipse. Aí, aqui, ó, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, eles não aceitam. Há quantos anos, há quantos séculos está escrito Apocalipse capítulo 1, versículo 10? Eu fui arrebatado, eu fui tomado, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Há quantos séculos esse versículo está escrito? E quem é que apareceu falando que aquele dia do Senhor significou o juízo de Deus? Aonde você ouviu falar? Mas as pessoas entram aqui e não aceitam quando você mesmo aí na sua família, você mesmo aí chega falando sobre o dia do Senhor, eles não aceitam, porque a mente deles é uma mente religiosa, é uma mente literal, é uma mente carnal. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Quando fala a pessoa natural, é a mente natural. Porque eles são loucura, eles nos chamam de herege. Eles chamaram Jesus de herege, chamaram Paulo de herege. E ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. O entendimento dos escritos bíblicos, ele é discernido, ele é mostrado, ele é tirado da escuridão de uma forma espiritual. Porque se a forma carnal literal fosse capaz de discernir a espiritualidade dos escritos bíblicos, não existiria uma religião na face da terra. Não existiria um templo religioso na face da terra. Claro que não. Todos seriam espirituais. Porque a pessoa sendo espiritual, ela jamais vai adorar Deus em templo de pedra. Porque ela vai ler a Bíblia e, de uma forma espiritual, ela vai discernir que Deus ele é espírito. E Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Que nem eu não julgo todas as coisas. Eu não julgo uma prostituta, um traficante, um ladrão. Eu julgo aqueles que têm a Bíblia na mão e usa para manipular, para roubar, para enganar, para mentir. Porque eu estou usando a ferramenta chamada escritos judaicos, a Bíblia. E eles também estão buscando. Então eu, de uma forma espiritual, estou conseguindo discernir que eles são mentirosos, que eles são fraudulentos. Então se isso é a mente de Cristo, beleza. E só pode ser a mente de Deus. Só pode ser a influência de Deus. Porque Paulo era uma pessoa que perseguia, que prendia, que matava cristão. Depois que ele teve o encontro com o Cristo ressuscitado, o que aconteceu com Paulo? A mente espiritual dele foi ativada. A mente do Filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus no Espírito, então Deus ativa o nosso Espírito, ativa a nossa mente com o nosso Espírito, então a nossa mente carnal, ela começa a ter o discernimento, o entendimento espiritual, e esse vem de Deus. Por isso que o nosso entendimento dos escritos bíblicos é um entendimento diferente de um religioso, de um carnal, como está escrito nesse versículo. A pessoa carnal, ela não consegue discernir. Pelo contrário, a pessoa carnal, ela acha loucura o que estamos falando. Mas Paulo estava falando naqueles dias que a pessoa, que ele só falava daquela forma,
graças à mente de Cristo. Então vamos transformar graças à mente espiritual. Você aí, você não tem um canal ainda no YouTube, no aplicativo. Mas você consegue discernir. Hoje você abre a Bíblia e você discerne. Você fala, peraí, errado isso aí. Do jeito que eu frequentei a religião, hoje eu leio, tá errado. Então você só pode estar discernindo esses escritos porque a sua mente, para aquela situação, é uma mente espiritual. Agora, se você for no baile do Alalaô, tomar umas cajibrina, usar uns produtos diferenciados, a sua mente de Cristo, a sua mente espiritual, dá lugar à sua mente carnal. Seria mais ou menos isso? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Você entendeu? Então, eu posso julgar uma prostituta, eu posso julgar o Cláudio Mendes, me olhando no espelho, e falando, esse Cláudio Mendes, esse inseto, esse crápula, ele só fez o que fez, ou ele de vez em quando faz algumas coisinhas meio diferenciadas, porque esse crápula chamado Cláudio Mendes é carnal, é um ser transgressor. Eu posso apontar o dedo para uma pessoa e falar, essa prostituta, ela só está fazendo isso porque ela está com a sua mente carnal ativada, mas que o espírito dela pertence a Deus. O homossexual só está naquela situação porque está em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que é o próprio Deus que faz a pessoa ser daquele jeito. Por quê? Sabe lá por quê? Deus o sabe. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso mesmo. Uma pessoa carnal não pode falar a mesma língua do Deus que é Espírito. A pessoa só pode confessar Ele como Espírito, a pessoa só pode ter conhecimento das coisas ocultas se Ele mostrar, se Ele deixar. Caso contrário, um ser carnal não pode conhecer a mente de Deus, não pode interferir nos planos do Criador. Já aqueles que têm a mente espiritual, aqueles que têm a mente no Evangelho eterno, que é Deus em nós, aí sim, nós temos esse entendimento dado pelo Espírito. Então é mais ou menos isso o meu entendimento a respeito desses dois versículos. Tá bom? Então vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil. Eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde. Para encerrar, eu falo, eu não sou diferente de você em nada. Na natureza carnal somos transgressores. Eu não sou melhor que você em nada, eu não sou mais sábio do que você em nada. Longe disso. Longe disso. Eu sou apenas uma pessoa que crê no que está escrito. Até a próxima. Tchau.